Olá! Vamos começar agora mais um programa Seichonoe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou Milton Yuki. Vamos agora começar esse programa falando de um tema para você que está assistindo através da TV, rádio e internet. Nós vamos falar sobre um tema super atual, um tema que eu tenho certeza que todos vocês têm um interesse, porque nós vamos falar sobre como se reerguer de um fracasso. Nessa palestra, eu vou abordar e vou responder para vocês que estão assistindo. Nós vamos falar sobre qual é a causa do fracasso, como lidar com o fracasso e como é que a gente vai vencer os temores, as incertezas que levam as pessoas à preocupação em relação ao fracasso. E aí, no final, nós vamos presentear você com as dicas de como é que você vai se tornar um vencedor, como é que você vai ser bem-sucedido. Para isso, nós vamos usar esse livro, A Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 Preceitos, volume 2 do mestre Masaharu Taniguchi. É um livro que você não pode deixar de ler, porque esse é um livro que vai te ajudar no seu dia a dia. Como é que você vai vencer os desafios do seu dia a dia? Como é que você vai vencer os obstáculos? E como é que você vai dar a volta por cima e aí conquistar a felicidade tão buscada por todos nós? Então vamos começar falando sobre quais são as causas que levam as pessoas ao fracasso. Então aqui nesse livro, o mestre Masaharu Taniguchi, ele nos ensina o seguinte, que uma das primeiras causas que leva ao fracasso é mente sombria. Você deve conhecer pessoas que são dedicadas, trabalhadoras, honestas, que trabalham, mas nunca conseguem vencer na vida, sempre estão enfrentando dificuldades. Você sabe qual que é a causa desse tipo de problema? São pessoas que têm mente sombria, têm pensamentos negativos, são pessoas que se irritam, veem coisas erradas e essas pessoas ficam com mente triste, com mente negativa ao verem coisas erradas. E também são pessoas que têm muitos pensamentos negativos, são pessoas que às vezes têm até um desejo positivo, quero vencer, quero ter sucesso, quero ter felicidade, mas aí o que acontece? A pessoa não consegue. E aí fica a grande diferença. Aí eu pergunto para você que está assistindo, o que determina o nosso destino? É o desejo ou é o pensamento? Então nós, da Seichonoe, aprendemos, e o mestre Masaharu Taniguchi, neste livro, ele nos ensina o seguinte, que o que determina o nosso destino é o pensamento, não é o desejo. Por isso que tem muita gente, você deve conhecer, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você deve saber de pessoas com tantas boas intenções, mas que não conseguem chegar lá. E por que não conseguem chegar lá? Porque às vezes o pensamento não está ajudando essa pessoa a seguir o seu caminho. Um outro ponto importante que o mestre nos ensina é sobre uma lei mental. E existe uma passagem onde diz o seguinte, o que dou não é exatamente aquilo que tu pedes. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. E aí tem uma outra lei mental que diz o seguinte, concretiza-se aquilo que foi desenhado na mente. Ou seja, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você está buscando vencer na vida, você está buscando ter sucesso, ter saúde, prosperidade. Mas será que o seu pensamento está condizente com esse desejo? Nós todos estamos sujeitos às informações, à influência do meio ambiente. A mídia, o noticiário, às vezes, nos dão uma overdose de notícias negativas. Isso pode ser que esteja contaminando o seu subconsciente. E aí a sua mente subconsciente pode estar negativa. E essa mente negativa acaba atraindo pensamentos negativos e fatos negativos. Então, para você ir para o segundo ponto, como lidar com o fracasso?
Nós vamos agora passar para vocês algumas dicas como é que você vai lidar com o fracasso. O que o mestre nos ensina nesse livro é que nenhuma experiência resulta em fracasso total. Ou seja, não fique se lamentando do passado, não fique remoendo com o passado, porque cada vez que você pensa em alguma coisa negativa, você relembra do teu fracasso, você está gravando aquele fracasso. Então, se você fracassou uma vez e ficou relembrando 100 vezes, você gravou 100 vezes na sua mente subconsciente o fracasso. E, na realidade, o fracasso não é propriamente dito um fracasso. Na realidade, são experiências da nossa vida, porque você sabe que o que nós buscamos é o aprimoramento do nosso caráter, o aprimoramento da nossa personalidade. Então, cada experiência que você passa na sua vida é uma experiência que vai te enriquecer como pessoa, como um ser humano. Vocês devem saber da história do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que ilumina o nosso ambiente hoje. O Thomas Edison, antes dele ficar para a história, ele fez inúmeras experiências, ele realizou várias experiências com lâmpadas e muitas dessas experiências resultaram em nada. E aí falaram para o Edison, Edison, mas você fracassou 100 vezes, 1000 vezes. Ele falou, não, eu não fracassei isso tudo. Eu descobri formas que funcionam e formas que não funcionam. O que aconteceu é que aquela lâmpada que acendeu, ele ficou para a história, né? Então, cada experiência nossa tem um valor para a nossa vida. Então, a gente não deve ficar se remoendo, nós não devemos ficar aí pensando o tempo todo no fracasso. Nós temos que pensar o que nós aprendemos e extraímos uma lição dessa experiência. Os acontecimentos do passado são como fertilizantes da alma. Então, vamos deixar de se atormentar por causa dos erros do passado e vamos olhar para frente, porque esses erros do passado servem como fertilizantes para que você se fortaleça, você cresça e esteja preparado para o sucesso. Não existe nenhum vencedor, ninguém que ficou para a história, que tenha realizado um grandioso trabalho, que não tenha fracassado. Todos esses homens de sucesso que vocês conhecem, que ficaram para a história, são homens ou mulheres que tiveram alguma experiência de fracasso. O que eles aprenderam com esses fracassos foi exatamente aquilo que serviu de base para a construção do seu sucesso para o seu futuro. Nesse livro, A Sabedoria da Vida Cotidiana, na página 51, o mestre Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte, onde focalizar a lente mental. De acordo com aquilo que você foca, você vai conseguir projetar e materializar de acordo com o pensamento que está na sua mente. Então, se você ficar pensando nas coisas negativas, você vai acabar atraindo coisas negativas. Se você pensar no sucesso, pensar no teu sonho, aquilo que você quer realizar, então você vai acabar atraindo fatos que vão contribuir para a realização daquele sonho. Seguindo mais um pouquinho aqui, o mestre Masaru Taniguchi também ele nos ensina como é que a gente vai lidar com as incertezas, com os temores. Porque hoje em dia, você que trabalha deve estar preocupado, se eu perder o emprego? E se eu não conseguir pagar as minhas dívidas? Você que está desempregado deve estar preocupado, e se eu não encontrar o emprego? Você empresário, você que tem algum negócio, deve estar pensando, puxa vida, a economia deu uma desacelerada, será que vai ter inadimplência? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Então, isso tudo deve estar atormentando você que está tocando sua vida, né? Então, vamos agora às dicas, como é que você vai enfrentar essas incertezas, como é que você vai enfrentar esses temores. Então, nós vamos dar para vocês essas dicas daqui a pouquinho, e antes vamos ver as dicas que o programa Seicho no E tem para você. Voltamos daqui a pouquinho.
Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo Filho de Deus, é imortal. A Seichonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roso do Brasil em 2018. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de orações 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar desse grandioso evento. 15 de abril de 2018, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br/roso ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Muito bem, estamos de volta. Agora vamos às dicas que eu prometi para vocês. Como é que vocês vão enfrentar os temores, as preocupações. E aí, nesse livro, você vai encontrar a resposta. Mas eu vou já adiantar para você, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Então, na página 60, o mestre Masaharu Taniguchi, ele dá a seguinte dica. Oração para eliminar incertezas e temores. Então, o mestre diz o seguinte, todas as manhãs, todos os dias, antes de você começar o seu dia, você deve mentalizar a seguinte oração. Deus é vida infinita, é provisão ilimitada. Sendo eu filho de Deus, estou sempre recebendo dele a vida infinita e a provisão ilimitada. Por isso, sou sempre saudável e próspero. Como sei que Deus me protege a todo momento, não sinto nenhuma inquietação, nem temor. Tenho a mente alegre e positiva. Sou um canal por onde flui abundantemente a provisão de riqueza da vida de Deus. Então, esta oração lindíssima está neste livro. E você vai encontrar, então, na página 60. Ou seja, antes de você começar o seu dia, antes de você começar as atividades do seu dia a dia, comece com uma oração, porque o mestre diz o seguinte, o primeiro dia do ano, geralmente a gente posiciona o ano a partir do primeiro dia, e de acordo com o seu primeiro dia, você tem praticamente a definição do restante do ano, né? E aí, fica uma dica, antes de você começar o seu dia, posicione o seu primeiro momento do dia com palavras positivas, pensamentos positivos, e a partir daí, o seu dia vai ser um dia maravilhoso. Então, comece orando dessa forma, conforme está neste livro, ok? E uma outra coisa que o mestre, ele diz o seguinte, a gente deve levar uma vida tranquila, uma vida onde você vai olhar para o mundo e dizer, tudo que está aqui ao meu redor é meu amigo. Todas as pessoas são pessoas boas. Tudo que existe no mundo são coisas boas. Estou cercado de pessoas boas. Estou cercado de coisas boas. E você, então,
está em harmonia com o nosso programa Seichonoe, o modo feliz de viver em harmonia, né, com a natureza. E agora nós vamos para a parte final deste programa, onde nós vamos passar para você como se preparar para o sucesso. Você quer saber? Então vamos lá. O mestre Masaru Taniguchi, ele nos ensina o seguinte: o segredo da prosperidade. Para a gente prosperar, o mestre diz o seguinte: você tem várias leis mentais, né? Tudo que você reconhecer passa a existir, que o seu pensamento positivo vai atrair coisas positivas, mas o alerta que o mestre faz é o seguinte: você não só deve aplicar essas leis mentais, mas você deve partir para a ação efetiva de acordo com essas leis mentais. Isso significa o quê? Que para nós prosperarmos, para a gente ter sucesso, nós precisamos também ter a dedicação, temos que trabalhar. Não existe nada que vem de uma forma gratuita. Tudo vai vir de acordo com o esforço aplicado. Então, à medida que você se dedica, à medida que você se esforça, o resultado vai vir naturalmente. E o mestre ainda nos ensina o seguinte, que somente com esforço, dedicação, é que o resultado vai aparecer. Não existe mágica, vocês sabem disso, né? E nesse livro, o mestre conta a história do senhor Narita. É a história do seguinte: ele tinha um comércio e ele vendia produtos no seu estabelecimento. É um caso que aconteceu no Japão. E ele então pensou o seguinte: eu vou começar a trabalhar para oferecer o melhor produto ao menor preço possível para os nossos clientes. E para fazer isso, o que ele decidiu fazer diariamente? Às 4 horas da manhã, ele acordava para ir buscar no atacadista os produtos, porque indo mais cedo, ou seja, antes do transporte coletivo, antes dos ônibus e metrô, etc. e tal, ele já ia de bicicleta para esse local para comprar produtos fresquinhos a um melhor preço. Então, ele comprava antes que os outros comerciantes chegassem lá no local. E graças a isso, ele conseguia trazer produtos de ótima qualidade e vendia por um preço bastante razoável. E com isso, ele prosperou e de um pequeno estabelecimento, ele passou a ter uma grande rede de supermercados, né? Ou seja, é com muito trabalho. Uma outra dica que o mestre nos dá é o seguinte, que é muito importante a gente ter a harmonia entre o que ele chama de ciências naturais e a ciência mental, ou seja, existem as leis naturais da ciência, existem as leis mentais, e que é preciso ter uma harmonia entre essas leis, ou seja, é como se fosse um eixo com 2 rodas, uma roda com as leis naturais e a outra roda com as leis mentais. Então não adianta só girar uma roda, tem que rodar, ambas as rodas têm que girar em sincronia. Ou seja, por exemplo, não adianta a pessoa comer um alimento super nutritivo se a mente da pessoa está com um monte de preocupações, inquietações, tristezas, porque aquele alimento saudável, com todos os nutrientes, não vai fazer efeito. E também não adianta a pessoa estar aplicando algumas leis da ciência, né? E se o seu coração, a sua mente está com perturbações, inquietações, então o resultado não vai aparecer. E com isso, a gente começa a entender melhor a utilização das leis mentais em sintonia com as leis da ciência. Então, temos que trabalhar sempre juntos, tá? E o último ponto, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, aqui uma dica final para você, como você vai prosperar, como é que você vai ter sucesso na sua vida.
o ponto fundamental é que o seu trabalho, a sua vida, seja uma vida dedicada a contribuir para o benefício de grande número de pessoas. O mestre Masaru Taniguchi, ele nos ensina que a prosperidade advém de um processo de circulação de riqueza e não de acumulação de riqueza. E ele, inclusive, diz o seguinte, ele vai mais longe, ele diz o seguinte: se acúmulo de bens fosse prosperidade, prisão de ventre seria saúde, gordura seria saúde. Na Seichonoye nós aprendemos que a prosperidade advém de um processo de circulação de riqueza em grande quantidade. Então, se o seu projeto, o seu trabalho, a sua empresa é um trabalho que dedica para o bem do próximo em grande quantidade, então você está, sim, colocando em prática os ensinamentos da Seichonoye que leva à prosperidade, ou seja, trabalhar, dedicar para o benefício de grande número de pessoas. Então, qualquer coisa que você venha fazer, procure sempre agregar valor na vida das pessoas, procure sempre trabalhar para alegrar as pessoas através da sua empresa, do seu negócio. Aí sim você estará construindo o sucesso para você brilhar, porque ninguém veio para este mundo para sofrer, para viver pobre, viver doente, viver triste. Você veio para esse mundo para ser um grande vencedor. Ninguém veio para fracassar. O fracasso não existe, existe experiências da vida. Portanto, você veio para brilhar e cada experiência da vida, na verdade, é a base para construir um futuro brilhante, um lugar maravilhoso. Então, este é o modo de viver da Seichonoye. Então, vamos em frente. Você veio para ser um grande vencedor, você veio para brilhar nesse mundo, tá bom? Muito obrigado a todos. A vida é um palco festivo oferecido por Deus para que vivamos as alegrias infinitas de criação e renovação. A capacidade infinita de cada ser humano produz incríveis e inumeráveis mundos, colorindo o palco com a satisfação da criação. Temos o dever de progredir, prosperar, expressar, aperfeiçoar e polir nossa capacidade sempre. Aos que buscam a prosperidade. As orientações contidas neste livro buscam fazer com que as pessoas despertem a consciência de que cada um é dono de seu próprio potencial e que possa utilizar a força que traz dentro de si, pois somente assim brotará a capacidade oculta em seu interior. Para adquirir o livro Aos que buscam a prosperidade, ligue de telefone fixo para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5074 4180, acesse www.sni.org.br/livraria virtual ou procure uma sede da Seichonoye próxima de você. Pertence ao grupo de pessoas prósperas decididas a encontrar o tesouro da vida. Adquira já o seu exemplar do livro Aos que buscam a prosperidade. Muito obrigado. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seichonoye TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Seichonoye em escalas, no parque, no carro, na praia. Assista diariamente a Seichonoye na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seichonoye na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Descubra seu potencial interno e os segredos para se tornar um grande vencedor. No livro Sua Missão é Vencer, escrito pelo preletor Junji Miyaura, você vai encontrar forças para se tornar um grande vencedor. Adquira já o seu. Você pode adquiri-lo em uma das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba onde existe uma próxima a você pelo site sni.org.br ou através do nosso atendimento ao cliente pelo telefone 0 operadora 11 5074 4180 ou pela nossa loja virtual livrariasni.org.br.
oração para a concretização do reino de Deus na terra. Aqui, onde me encontro agora, é o reino de Deus. É o paraíso, é o mundo governado pela vontade divina, é o meu lar. Neste momento, eliminei do meu coração todos os sentimentos de desarmonia, tais como angústia, ira, ódio, ansiedade, tristeza, antagonismo, e confiando inteiramente em Deus, que é todo amor, paz e harmonia, entrego o meu coração em suas mãos. Este é um mundo governado por Deus. Unicamente Ele é o nosso dirigente, e nós o seguimos com o coração dócil, a fim de que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Neste momento, abandonei completamente o pensamento egoísta de querer dominar o mundo e as pessoas, e agora anseio unicamente viver conforme a vontade de Deus. E por ter aberto assim a janela do meu coração, o amor de Deus flui para dentro de mim e preenche todo o meu ser. Através de mim, Deus ama e abençoa todas as pessoas. E por estar em sintonia com Ele, eu também amo e abençoo todas as pessoas, porque o amor de Deus preenche todo o meu ser. E porque esse é um amor absoluto e imparcial, jamais surgem em mim pensamentos negativos como a desconfiança, a inveja, o ódio, etc. Porque a sabedoria de Deus preenche todo o meu ser. Conheço a lei da mente. E por conhecer a lei da mente, sei que cada pessoa será medida segundo a medida com que ela medir os outros. Isto é, será julgada segundo o juízo com que ela julgar os outros. E sei também que a paz de espírito está longe dos que vivem julgando e censurando os seus próximos. Por isso, procuro sempre ver nos outros unicamente a perfeição da sua imagem verdadeira e reverenciar a sua natureza divina. E pelo fato de eu crer na natureza divina do homem e procurar sempre ver e reverenciar este verdadeiro aspecto das pessoas, todos aqueles que de mim se aproximam passam a manifestar claramente essa natureza divina e jamais se apresentam a mim como pessoas perversas, visto que todas as pessoas que se aproximam de mim passam a manifestar a sua natureza divina, infalivelmente se estabelecem paz e harmonia ao meu redor. E aqui mesmo, onde estou agora, manifesta-se o paraíso terrestre em toda a sua magnificência. Eis que me vejo habitando agora e aqui mesmo o belo paraíso terrestre. Com a minha alma cada vez mais purificada, dirijo-me para Deus. O Espírito de Deus me envolve, preenche o meu lar, e com sua luz resplandecente ilumina todos os lugares aonde vou. A paz, o amor, a sabedoria e a verdade estão repletos no meu ambiente, no meu lar, na minha mente, no meu coração. Enfim, em todas as coisas. Não existem nenhum mal e nenhuma treva, porque este é o mundo onde existem unicamente o bem e a harmonia. Sou um com o Espírito de Deus. Uma grande paz me envolve totalmente. Eu renasci, vivificado pelo amor de Deus. Graças vos rendo, Senhor, por esta grande bênção.